Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. 2 Samuel capítulo 9, por favor. 2 Samuel capítulo 9. Bendito seja o nome de Jesus. Tem alguém com saudade do bispo aí, não? A bispa um pouco mais, né? Tá certo. Mas domingo, se Deus quiser, ele já vai estar aqui com a gente. Não, pregando. A bispa quase. Na sexta, ele chega sexta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai descer aqui, né? Imagina que experiência, né? O bispo chegando na terra, aqui na sua terra, e vendo a igreja chegando. Que Deus prepara na vida da gente, né? Deus é maravilhoso, né? É uma experiência extraordinária que eles estão vivendo lá e assim, o meu coração já está incendiado, porque, irmãos, vai ser algo, eu não sei, assim, falta até palavras para descrever o que a gente vai viver. Segunda-feira a gente teve uma reunião, toda segunda a gente tem uma reunião na sede, uma reunião pastoral, de liderança, enfim. Eles fizeram uma videochamada. E o pastor Nelson, né, pastor, estava lá junto com a gente. Na verdade, a gente estava com o pastor Nelson, porque o pastor Nelson chegou primeiro. E o bispo Fernando, ele foi muito enfático quando ele liberou uma palavra sobre nós, sobre a liderança da igreja. Ele disse que não é porque nós não estamos lá fisicamente que nós não vamos receber o que eles receberam espiritualmente. Então todas as bênçãos reservadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, aquela que está lá em Efésios, vai transbordar sobre a igreja aqui no Brasil em nome de Jesus. Então assim, irmãos, criem expectativa pelo que Jesus vai fazer. O Senhor entregou coisas extraordinárias para eles que não é normal acontecer do jeito que aconteceu. Eles estão vivendo dias intensos, com situações totalmente favoráveis para a ministração, para experiências lá com o próprio Senhor Jesus, para chegar aqui e poder derramar sobre nós tudo que eles receberam lá. Então, para mim, falta palavra para descrever o que vai acontecer. E gere essa expectativa no seu coração, porque grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Será um ano extraordinário. Com certeza vai se cumprir ainda com muito mais ênfase essa palavra da glória do Senhor se manifestando no nosso meio. Eu creio que ainda esse ano nós vamos viver coisas que nem subiram ao nosso coração como igreja. Chaves estão sendo entregues a eles lá na terra do Senhor Jesus, que abrirão portas espirituais aqui, porque essa é a promessa de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. O que começou lá vai chegar aqui em nome de Jesus. Talvez a gente não tenha condição ou a oportunidade de estar lá fisicamente, mas a porção espiritual com certeza vai chegar até nós. Com certeza. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas lá nos stories, na rede social, os vídeos que o bispo coloca no próprio grupo da igreja, irmãos, a sensação é como se a gente estivesse lá. E se você ainda não viu, por favor, depois tenta acessar esse material, porque é impactante. E com certeza você vai poder sentir um pouco do que eu estou te falando. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Vamos pregar, porque senão a gente se empolga aqui e fica falando do que ainda vai chegar.
2 Samuel capítulo 9. A gente vai ler do versículo 1 até o 13. O título do texto na minha versão diz: A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. 2 Samuel capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir o filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Ele disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhes-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e colherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor o rei manda, o seu servo assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que temos vivido aqui. Obrigado por essa noite. Somos gratos a Ti porque viemos aqui, Senhor, não em busca de algo porque já temos. Nós viemos aqui, Senhor, por gratidão ao Teu nome, porque sabemos que daqui, Senhor, com certeza, algo poderoso vai entrar nos nossos corações. E essa é a nossa oração, para que o Senhor continue falando conosco, por graça, por misericórdia, para louvor e honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Essa é uma parte da história de Mefibosete, o filho de Jonatas, amigo, muito amigo de Davi. Jonatas, filho de Saul. Para a gente entender um pouco mais sobre essa história, sobre o que o Senhor colocou ao meu coração para nós meditarmos essa noite, eu gostaria de lembrar, ou talvez trazer à memória aquilo que eu e você vivemos como uma geração de criação dos nossos pais.
nós somos seres totalmente influenciáveis. É por isso que o louvor da igreja funciona do jeito que funciona. Não é porque é só uma metodologia, não, vamos impor 4 músicas porque é legal, porque toma um tempo legal, porque aí dá tempo dos irmãos chegar na igreja, não. O louvor, a música, ela tem um poder de nos influenciar, porque nós ficamos parecidos com tudo aquilo que nós cantamos, com aquilo que nós falamos, porque nós somos seres influenciáveis. Eu não sei você, mas na minha adolescência, eu me vestia conforme as músicas que eu escutava. E hoje, se a gente olhar ao nosso derredor, nós vamos perceber isso. E a música, ela é o quê? Ela é uma palavra, ela é um decreto. É aquilo que nós ouvimos, é aquilo que nós cantamos. E o louvor, ele tem esse poder, principalmente sobre nós, que recebemos essa palavra, do louvor abrindo a porta, do louvor fazendo ou tendo o propósito pelo qual ele foi enviado, que é abrir os nossos corações para esse momento, para a palavra. Por quê? Porque durante o dia é inevitável que eu e você passemos por situações difíceis. É inevitável que talvez em algum momento da nossa vida a gente esteja passando por momentos complicados. Uma notícia ruim, uma situação constrangedora. E a gente chega aqui, não é que liga um disjuntor na porta da igreja e tu passa pela porta e algo mágico acontece. Não, às vezes você sobe essa escada ainda com o coração meio pesado, ainda pensando nas coisas lá de fora. E isso não é pecado. Não é pecado. Isso é normal nosso do ser humano. Por isso que é importante não deixar de congregar como é costume de alguns, conforme Paulo escreveu. Porque o congregar é poderoso, o congregar é agregador, o congregar é libertador, o congregar é maravilhoso, poder estar, trocar experiências, viver no mesmo lugar que pessoas de culturas diferentes, de cidades diferentes, de criação diferente vivem. E quando a gente se junta por um só propósito, então nós nos tornamos um corpo, uma unidade, algo totalmente linkado para um único caminho, Jesus Cristo. É por isso que quando eu e você ouvimos o primeiro louvor, que é mais agitadinho, a Nath faz a gente bater umas palmas, dar uma avivada, é justamente para influenciar, é para descarregar as tensões do dia a dia, as notícias do dia a dia. Por quê? Porque a canção é uma boa nova, a canção é uma boa notícia. Nós cantamos Jesus Cristo, nós cantamos a bondade do Senhor sobre a nossa vida, e isso nos influencia, e isso nos prepara. Nos prepara para quê? Para instrução. Eu e você, agora já adultos, temos que tomar decisões cotidianas. Todos os dias nós tomamos decisões. Quando éramos pequenos, menores, existiam pessoas que tomavam decisões por nós, nossos pais, responsáveis, a pessoa que nos criou, enfim. A Bíblia vai dizer isso. Em Gálatas capítulo 4, diz que se o herdeiro for o menino, nada difere ele de um escravo, ainda que ele seja dono de tudo. Ele vai ficar sobre o cuidado de tutores, até o tempo estabelecido pelo Pai. Então, antes, quando nós éramos crianças, quando nós éramos imaturos, nós éramos guardados por alguém. Nós fomos criados por alguém. E muitas dessas decisões, eu não sei você, mas muitas dessas decisões que eu tomo hoje é influência do meu pai e da minha mãe, da minha criação. Porém, no mundo que nós estamos vivendo hoje, a coisa ficou um pouco mais complicada, porque existem os influenciadores, que são pessoas
que falam para milhões e milhões e milhões de pessoas conforme acha, conforme vive, conforme as suas experiências. E isso, para nós que temos um livro de princípios e tentamos viver através dele da melhor maneira possível, para nós isso é perigosíssimo, porque é uma luta diária de instrução contra instrução. A instrução de uma tela, de um celular conectado à internet, a instrução de um pai sentado numa mesa folheando um livro. Se nós formos pensar como a juventude de hoje, que digita uma palavra no Google e coloca do lado significado e aparece páginas e páginas e páginas de explicações, é retrógrado eu e você sentarmos na frente desse mesmo adolescente com um livro para tentar colocar esses princípios e dizer para ele que isso daqui é muito mais sábio, é muito mais importante, é muito melhor do que a tela de um celular. É ou não é verdade? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre decisões. Decisões que eu e você tomamos e com certeza as consequências chegam. E eu te pergunto, e quando eu e você sofremos consequências por decisões de outras pessoas? Pessoas que tomaram decisões e que influenciaram a nossa vida. A gente pode pegar o exemplo de Mefibosete. Mefibosete era herdeiro do trono. Saul, Jonatas e Mefibosete. Ele era filho do rei. Nós lemos agora. E ele não ficou coxo porque ele era uma criança peralta, porque ele era desobediente ou porque ele era muito arteiro, não. Ele ficou coxo de ambos os pés por causa de uma decisão do seu avô. A Bíblia vai dizer que os filisteus guerrearam contra Israel. E um dia desses, os filisteus venceram. E quando os filisteus venceram, os filisteus não perderam tempo em matar Saul, Jonatã e todos os seus irmãos, todos os filhos de Saul. E nesse dia, para que essa criança não morresse, a criada pegou essa criança e saiu em desespero correndo, para não ser morta pelos filisteus, e acabou caindo, e essa criança caiu e quebrou as pernas. Pastor, mas o que tem a ver uma decisão de Saul acabar quebrando os pés dessa criança? Nessa história nós temos duas pessoas, Davi e Saul. Nós temos um homem que decidiu se agarrar ao rei e um homem que decidiu se agarrar ao trono. Nós temos um homem que decidiu obedecer ao Senhor e um homem que quis tomar à força as coisas da terra, firmou seu coração nas coisas da terra. Saul, quando foi constituído rei, estabelecido pelo próprio Senhor como rei de Israel, teve uma decisão a ser tomada, lá no início do seu reinado. Você lembra? Samuel falou para Saul: daqui a 7 dias eu venho, nós vamos fazer um holocausto, nós vamos fazer um sacrifício. E tudo vai funcionar perfeitamente como tem que ser. Saul recebeu uma palavra. E a Bíblia vai dizer que Saul, com seu coração ansioso, o dia passando, a hora passando, o povo se atribulando, ele olhando para o povo em vez de olhar para o Senhor, o exército já estava meio assim, e ele disse: cara, Samuel está demorando. Não tinha passado o 7º dia ainda. Ele foi e sacrificou no lugar de Samuel. Ele fez o que o profeta iria fazer. E a Bíblia vai dizer, quando ele acabou de fazer, Samuel chegou. Sabe aquela decisão que eu e você tomamos numa fração de segundos, no intuito, porque estamos vendo algo acontecendo?
essa decisão tomada em desespero, ela pode ter consequências que duram a nossa vida inteira. Foi exatamente o que aconteceu com Saul. Quando Samuel viu o que Saul fez, Samuel olhou para ele e disse assim: cara, o que tu acabou de fazer? E Saul, em vez de se arrepender, Saul, em vez de dizer: meu Deus, é verdade, cara, me perdoa, Senhor, rasgar as suas vestes, como era costume da época, enfiar sua cara no pó e se arrepender, pedir perdão, não, ele disse: cara, o povo estava se dispersando, estava virando tudo um caos, tu estava demorando e eu resolvi fazer. Ele disse: pois é, agora, porque tu fez isso, o Senhor te rejeitou. O teu trono, que seria para sempre, não vai mais ser. E dali para frente a gente vai ver Saul tomando várias decisões errôneas. Essa não foi a única. Várias. Deus falou o que para Saul? Extermine todos os amalequitas. Todos. E o que ele fez? Vou ficar com o troféu, vou ficar com o rei para mim. E mais uma vez, Saul desobedeceu. Por quê? Empoderamento, ego, querendo ser, ficou preso nas coisas da terra. Decisões que têm um princípio espiritual tomadas com os olhos terrenos, trazem consequências catastróficas à nossa vida. Consequências catastróficas. De outro ponto, nós temos Davi, um cara que, se eu e você colocarmos na balança, o pecado de Davi foi muito mais grave do que o de Saul. Davi tinha conquistado tudo, Davi estava bem, estava tranquilo no palácio, foi lá, se envolveu com a mulher de Urias, aí, como uma mentira sempre alimenta uma mentira e assim sucessivamente, foi lá e colocou o cara no fronte de batalha para ser morto logo de uma vez, e foi apontado pelo Senhor através do profeta, porque a Bíblia diz que nada fica em oculto que não há de ser revelado. E quando o profeta vem para confrontar Davi, ele age totalmente diferente de Saul. Ele diz: meu Deus, pequei. E aí ele vai escrever o Salmo 51. Depois você pode ler na sua casa. Irmãos, o arrependimento de Davi é tão grande, que ele não começa falando do pecado que ele cometeu, ele começa falando do pecado da mãe dele. Ele começa dizendo assim: em pecado fui gerado. Ele começa dizendo assim: eu sempre tive errado, o pecado sempre está comigo. Senhor, eu preciso de ajuda, arranca esse pecado de mim. Ele se humilhou, ele se arrependeu de verdade. As consequências vieram, mas o seu propósito não foi frustrado. O Senhor lhe trouxe consequências, é claro que trouxe, porém continuou sendo quem Deus havia estabelecido ele para ser. São pessoas que tiveram a oportunidade de fazer uma escolha, assim como eu e você temos. As escolhas que regem a nossa vida, escolhas que têm o poder de vida, de morte, de bênção, de maldição. Irmãos, é apenas 2 caminhos que nós temos a seguir. A Bíblia vai dizer, Deus falou: hoje eu coloco os céus e a terra como testemunha perante vocês, que só existem 2 caminhos, o de bênção e de maldição, o de vida e de morte. E Deus fala: escolham vida, escolham a bênção. É por isso que eu e você temos esse livro para basear todas as nossas escolhas. Pastor, e por que a gente segue errando? Por que às vezes ainda a gente dá um enter na linha errada? A gente ainda sai, porque nós somos carnais.
Nós somos sentimentais. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: mantenham-se irrepreensíveis em espírito, alma e corpo. Se o nosso espírito não subjugar a nossa alma e não subjugar o nosso corpo, a nossa vontade, as nossas decisões, sempre, ou na maioria das vezes, nos trarão problemas. Mefibosete foi vítima de uma decisão que não estava ao seu alcance. Não estava ao alcance do seu braço. Ficou coxo. Estava vivendo num lugar sem pastagens. Lodebar. Mefibosete quer dizer exterminador da vergonha. Um cara que tem o nome como exterminador da vergonha, ser levado para um lugar chamado sem pasto, sem comida, sem vida. Você consegue imaginar Mefibosete vivendo em Lodebar? Filho do rei, herdeiro do trono, sem poder se locomover, dependendo de alguém, não tendo para onde ir, não tendo força, não podendo, sendo limitado. Irmãos, hoje em dia, um cadeirante passa a maior luta do mundo para andar no asfalto. Você imagina aquele tempo? Como era para se locomover? Quão limitado era para poder ir, para poder vir? Nós vimos no Novo Testamento os milagres que Jesus fazia com os coxos, com os cegos, pessoas que passavam anos em busca de um milagre. E com ele não foi diferente. Vivendo num lugar insalubre, num lugar sem vida, num lugar sem comida. Muitas vezes, eu e você estamos nesse lugar. Pastor, mas eu vivo bem, mas eu tenho a minha casa, mas eu tenho o meu trabalho, eu sei. Mas nós passamos por Lodebar, volta e meia, quando nós tomamos uma decisão que não deveríamos ter tomado. E o maior problema da atualidade é justamente roubar, usurpar, tirar a referência da paternidade nos dias de hoje. Se você tira a referência de pai de alguém, essa pessoa fica sem chão. Se vai proteção, se vai segurança, se vai provisão, vai sustento, vai tudo. É por isso que essa luta para trazer a figura de pai para a igreja. A ninguém na terra chame de pai, a Bíblia diz. Jesus falou. Pai espiritual é um só, é Deus que está nos céus. E agora, como que você vai apresentar um pai que ninguém vê, um pai celestial, para alguém que teve uma frustração com um pai físico? Alguém que não teve uma referência. Alguém que viu seu pai tomando decisões erradas uma vida inteira e sofrendo consequências que transformou essa pessoa em quem ela é hoje. Porque eu e você, nós fizemos uma leitura das pessoas, é ou não é verdade? Quando a gente olha alguém, a gente começa a ver os jeitos, começa a ver o temperamento, é ou não é? Ou é só eu que vejo? E se você parar para olhar, todo o seu trejeito é o que veio através da sua criação, muitas vezes sem um pai. Muitas vezes com um pai problemático. E o que eu e você podemos fazer? Nós podemos agir da mesma benevolência que Davi agiu. Nós podemos parar e perguntar: eu estou tão bem hoje, o Senhor fez tantas coisas por mim já. Pai, o que eu posso fazer para agir com a mesma benevolência através dessa vida?
Quais foram as ferramentas que o Senhor tem me dado que eu possa facilitar, para que eu possa acessar, para que eu possa mostrar, para que eu possa testemunhar o que o Senhor fez na minha vida para essa pessoa, para que a gente consiga restituir aquilo que lhe foi roubado. Mefibosete não foi para Lodebar porque ele quis. Ele saiu fugido. Tomaram a terra que era dele. A infância dele foi roubada. Com certeza os princípios que Jonatas colocaria nele foram usurpados. E é assim comigo e com você, e com todos aqueles aos quais o Senhor nos manda. Eu e você, como irmãos mais velhos, já estamos recebendo, já estamos sendo aperfeiçoados. Essa é a grande verdade. Para quê? Para poder entender que o Senhor vai continuar mandando aqueles de Lodebar totalmente atrofiados, totalmente sem esperança, que vão chegar e vão olhar e dizer para nós assim: cara, eu sou como um cão morto, eu não tenho nada, eu não sou ninguém. E o que é esse negócio que vocês tanto falam? O que é isso que vocês não veem, que é imaterial e que aviva o coração de vocês? O que é isso que transforma o comportamento de uma pessoa? O que é isso que deixa ela... O que faz ela parar de fazer coisas erradas e começa a viver uma vida cheia de princípios, dar a volta por cima? O que são esses milagres inexplicáveis que acontecem no meio de vocês? O que é isso? É exatamente o que Davi fez com Mefibosete quando tirou ele de Lodebar e levou ele para o seu palácio. Será que Davi não tinha poder, autoridade e recurso suficiente para fazer uma casa para Mefibosete lá em Lodebar? É claro que ele tinha. É claro que sim. Só que nós precisamos tirar as pessoas do meio em que elas estão inseridas, para poder mostrar. Porque de primeiro impacto, irmãos, eu não sei como foi a tua conversão, mas eu queria muito ver as coisas. Eu queria muito ver como é que acontecia. Estava até orando de olho fechado quando tinha alguém falando em língua estranha, assim, dava até uma espiada assim para ver se tinha um anjo, se não tinha. Por quê? Porque eu queria ver. Porque quem não enxerga com os olhos da fé ainda, vê com os olhos físicos. E essas pessoas precisam ver que existe uma esperança. Essas pessoas precisam ver pessoas de verdade, pessoas reais. Por quê? Porque elas estão em Lodebar, irmão, e é onde elas estão olhando, onde elas estão vendo, para onde os olhos delas são fitados, é só desgraça. Não adianta a gente querer ministrar na vida de um cara, dizer que o casamento é uma bênção instituída por Deus na sua palavra, e ele está dentro de casa olhando aquela tragédia. Ele diz: cara, mas o cara na igreja fala um negócio e parece tão verdade, mas meu Deus, eu piso dentro da minha casa, misericórdia. É só o sangue de Jesus. A primeira ação, irmãos, é visual. A primeira ação é trazer. A primeira ação é tirar. O que Davi falou? Cara, vai lá e traz esse cara para cá. Tira ele desse lugar. Vai lá e chama ele. E Davi tira ele de lá. E o segundo passo qual é? Quem tu é? Eu sou um cão morto. Não. Tu é filho do rei. Esse pensamento de cão morto está totalmente atrelado à tua visão. É o que tu viu até agora. Mas agora eu quero te apresentar algo novo. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu não sei se tu esqueceu o teu nome. Eu não sei se tu esqueceu de onde tu veio.
mas eu lembro de onde tu veio. Eu conheci o teu pai. Eu conheci o pai do teu pai. E eu digo para ti que tu é filho hoje. Tu é filho de Jonatas, filho de Saul. Esse é quem tu é. É por isso que é tão difícil a gente tentar colocar isso na cabeça de alguém que está em Lodebar. Porque para nós, irmão, é poder de Deus. Enche o nosso coração. Mas para quem não teve uma experiência, infelizmente são só palavras. Davi tira Mefibosete de lá, diz quem ele era. E não fica só aí. Porque, para pensar comigo. Pô, eu sou filho, tá, eu sei quem é meu pai, eu sei quem é meu avô, mas, tipo assim, eles eram, mas eu não sou. E aí Davi, não, peraí. Tu é herdeiro do trono, então tudo o que era do teu pai e do teu avô vai ser teu. O nome disso é restituição. Coisas que roubaram dele sem ele poder lutar contra. E eu te pergunto se não foi isso que aconteceu com a nossa vida. Ou só foi comigo? Princípios que nos roubaram, alegria que nos roubaram, inocência que nos roubaram. Nos roubaram. E aqui Davi começa a restituição. O que é a restituição? É a ação da palavra, é a comprovação da paternidade de Mefibosete. É a mesma coisa que o Lu e o pessoal faz na rua. Vem cá, tem aqui, ó, tu não é um sem nada, tem aqui uma marmita. Pô, o cara já dá uma animada. Pô, mas eu não tenho onde ficar, eu tô cheio de vício e tal. Não, mas peraí, tem um lugar para ti também. Sério? Sério? Mas por quê? Por que vocês fazem isso? A gente faz isso porque funciona. Porque tu está olhando para alguém agora que antes estava aí do teu lado. Então, se nós fomos alcançados, se nós fomos restituídos, se nós fomos transformados, por que parar em nós? Se a bondade de Deus nos alcançou, se hoje nós somos filhos de Deus, cara, foi o que Davi fez. Davi estava no palácio, Davi havia vencido tudo. Era só administrar. Era tipo assim, 40 do segundo tempo. Era só curtir. Era só curtir. Mas quem é cheio não consegue parar em si. Quem é cheio do Espírito Santo está o tempo todo sendo convencido que existem coisas a serem feitas. E aí Davi larga essa, existe alguém ainda? Existe alguém? Quando passou na cabeça de Davi que tinha um cara? Ele lembrou do voto que fez com Jonatas, da bondade, do favor. Por que nós fomos alcançados? Eu não sei você, mas eu não fiz nada para o cara que me ganhou para Jesus. Não fiz nada, pelo contrário, até dificultei um monte a vida dele ainda. Ele passou algum tempinho de luta até me converter, ser usado pelo Senhor. É assim comigo e com você. É algo mais forte que nós. É por isso que muitas vezes nós não somos entendidos. É por isso que Paulo escreveu, aquele que é espiritual discerne todas as coisas, e por ninguém é discernido, porque às vezes a gente está em casa, não está faltando nada, não tem luta, não tem prova, está tudo funcionando, o carrinho está bom na garagem, a mulher é só sorrisos, filho, tudo obediente, a gente para e diz assim, que eu vou procurar um negócio para me coçar. E aí tu passa na rua e Deus começa a te mostrar algumas coisas. Talvez aqui não tenha, só lá na Penha. E aí Deus começa a te mostrar as pessoas
pessoa em situação de rua, pessoa na fila do mercado, pessoa na farmácia. E aí tu começa a dizer, mas o que é esse negócio aí? Ou você acha coincidência? Alguém parar do seu lado e começar a contar a vida dela sem tu nem conhecer? Você acha que existe coincidência? Onde há um Deus que sabe quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça? Não há coincidência. Há um propósito. Eu sei que às vezes é difícil. E a boa notícia é que sempre vai ser. Porque o mesmo trabalho que a gente tem hoje é o trabalho que um dia a gente deu. Mas e a gratificação? E a alegria de ver as pessoas sendo restituídas, as pessoas saindo daquele lugar de necessidade, arrumando um trabalho, indo devagarinho, dia após dia, sendo alcançadas. Aí chega na igreja, te conta uma novidade, irmão, tu não vai acreditar que eu arrumei. O cara está há 10 anos desempregado, afundado na droga, na bebida, ele está uma semana na igreja e diz assim, cara, tu não vai acreditar que eu arrumei um serviço, cara. Tu vai dizer, é? Você é. Aí ele olha para ti e diz assim, cara, é Deus. Que Deus, cara. Há 2 semanas atrás não tinha ninguém, não tinha nada. É isso que Davi estava tentando mostrar para Mefibosete. Disse, cara, tu és filho, está aqui, o que era da tua linhagem está aqui, é teu. Tu é um cara coxo, então peraí, o servo do teu pai vai ser o teu servo. Mas espera aí, agora para nós mudar de vez essa história, tu vai sentar na minha mesa. E é aqui que nós temos a chave. Porque não tem como ajudar sem se envolver. Não tem só como pegar e dar os R$2, fechar o vidro do carro e ir embora. Você vai sentar na minha mesa. Você pode olhar para baixo e enxergar a tragédia que aconteceu contigo há anos atrás, mas quando tu olhar para frente, tu vai ver que tu é filho do rei. Tu vai comer na minha mesa. O que é comida na Bíblia, irmão? É palavra. Diz assim, talvez até hoje as tuas decisões tenham sido uma tragédia. Tu até lê a Bíblia, tu até sabe, tu até recebe algum conselho, mas tipo assim, quando chega na hora decisiva, tu dá aquela cambaleada. E aí tu decide errado. Então, para isso não acontecer mais, a partir de hoje, tu vai comer todos os dias na minha mesa. Tu vai se alimentar do que eu me alimento, tu vai ouvir o que eu ouço, tu vai ser encharcado pelo que desce sobre a minha vida, e então nós vamos caminhar juntos, e esse é só o início da história. É exatamente para isso que eu e você fomos chamados, para sermos testemunhas. Testemunhas que presenciou algo, que viveu algo, que teve uma experiência extraordinária. E que tenta dia após dia acertar, dia após dia acertar. A palavra de Deus para as nossas vidas é: preguem o Evangelho, a boa notícia. Aquelas pessoas que não têm esperança. Nós recebemos uma palavra. Eu acho que é por isso que a gente fala tanto de obra social na igreja. É porque está totalmente atrelado ao nosso DNA.
O bispo Fernando recebeu uma palavra. As chaves das cidades estão nos valados. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15, a Bíblia vai falar sobre o grande banquete que um rei fez uma festa, preparou uma festa e mandou chamar os convidados, pessoas que ele tinha convidado. E muitos disseram: cara, eu casei agora, eu não tenho como ir. Cara, eu acabei de comprar uma junta de boi aqui, eu vou ter que experimentar. Agora não dá para mim. E o rei falou para os seus servos: diz, para tudo. Deixe esse pessoal que não quer de lado. Saiam pelas ruas e chamem todos. Chamem todos. Você quer saber quem você precisa ajudar? Porque a discussão hoje em dia é muito isso, não é? Pastor, quando que eu devo ajudar? Quem eu devo ajudar? Pastor, vai dar dinheiro para usar droga? Vai dar dinheiro para tomar cachaça? Tu vai contribuir com isso aí? Aí a Bíblia diz quem nós devemos ajudar. Jesus Cristo, certo dia, ele disse assim, ó: quando vocês me viram com frio, vocês me cobriram. Quando eu tive sede, vocês me deram algo de beber. Ah, o necessitado, tá legal? Tá bom então, Jesus. Aí Jesus continua: quando eu tive preso, vocês foram me visitar. Pô, Jesus, mas aí, os presos são os queridos, né? São todos. Quando eu estive enfermo, são todos. Pastor, quem eu devo ajudar? Todos aos quantos o Senhor coloca na tua frente. Todos quanto o Espírito Santo de Deus te lembrar. Pastor, mais, não tem mais. No reino de Deus não é mais, é por quê. É para quê. É assim que o reino de Deus funciona, por fruto. É pelo que a gente faz, é pelo que a gente proporciona. E essas decisões que eu e você vamos tomando ao longo da nossa vida, imperceptivelmente vão transformando o nosso dia a dia. É que a gente não vai notando. Mas eu não sei você, mas tu hoje é um querido e é uma querida justamente porque tu caminha perante a palavra. Porque tu faz o que a palavra diz. Porque tu pratica os princípios que o Senhor Jesus deixou para nós. Não é porque nós somos bons. Se existe algo de bom em nós, desceu do céu, do Pai das luzes. Veio dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não tem nada fora dele. Então essa coisinha querida que tu olha todo dia no espelho, é bonita, é alinhada, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é por causa dele. É porque um dia ele pegou os nossos pecados e levou sobre si todas as nossas transgressões, todas. Porque nós éramos Mefibosete um dia também. E graças a esse banquete preparado para alguns que não quiseram, hoje nós estamos aqui. Porém, esse banquete ainda não chegou. Ainda tem algum tempo ainda. E o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite: saiam pelas ruas. Todos quanto vocês acharem, tragam para esse banquete. Porque no dia, no grande dia, vai haver um banquete no céu. O céu vai ser inaugurado com um banquete, com uma mesa, porque tudo acaba na mesa. Tudo começa e acaba na mesa. É por isso que crente é assim, né, irmão? Tipo, a luta do crente é essa, né? A ceia é na mesa. Conselho é na mesa.
ensino é na mesa. O céu vai ser inaugurado com uma mesa. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e ceiar contigo. Essa é a boa notícia do Evangelho. Que eu e você temos muito para fazer ainda. Jesus disse assim: grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Mas não é poucos trabalhadores porque nós somos em poucos, não. Quem está aqui é quem Jesus queria que estivesse aqui. Grande é a seara, nós temos que focar no grande. Nós temos que focar em quem precisa, nos necessitados. Essa é a verdadeira religião, a Bíblia diz. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira religião. É isso que o Senhor busca em mim e você, que já estamos nessa mesa, que já participamos desse alimento, que estamos sendo cheios do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Nós não vamos nos tornar obesos espirituais, não. Quanto mais o Senhor nos der, mais nós vamos liberar. Quanto mais o Senhor encher, mais nós vamos transbordar. Olha tudo que o Senhor nos deu até agora. Isso daqui é tudo bondade de Deus. E você acha que vai ficar aqui? Bom, nós não fizemos ainda um ano de igreja. E olha tudo que nós temos. Louvado seja o nome de Jesus por tudo isso. E tu acha que Ele fez isso com essa celeridade até agora para a gente ficar no palácio assim, pá? Não, morra Jesus aí, ó, dá para ver avião subindo e descendo, dá para pregar olhando para a praia, coisa arada, igual dos irmãos daqui. Não. É para eu e você orarmos e falarmos ao Senhor: ainda existe alguém, Senhor? Quem é, Senhor? Qual o nome? Onde é que está morando? Porque tudo que eu e você precisamos, nós já temos. A grande chave é exatamente isso. Tudo que nós precisamos, nós já temos. Porque Jesus não é rei de tronos. Ele é rei de reis. Ele não é senhor de palácios. Ele é senhor dos senhores. E é esses os quais Ele está chamando nesses dias. Para nós nos levantarmos como um sacerdócio real, um povo santo, uma nação eleita, alguém pertencente ao Senhor, que as pessoas vão olhar do lado de fora e vão dizer: cara, esses caras são doidos, eles não são desse mundo, e nós não somos mesmo. A gente está só de passagem, peregrinando. Daqui um pouco o rei vem. É uma convocação de Jesus Cristo para esses dias, para nós não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos, para a glória do nome de Jesus. Se coloque de pé, irmão, por favor.